Bom, vamos lá, né? Retomando, ao vivo é assim mesmo, desses pau aí, normal. Vamos continuando, né? A gente tinha Sim. falado, né, sobre as questões sobre ser propiciatório e tal, aí o senhor ia começar a explanar. Vamos lá. Então, a questão das magias, como eu tinha dito, ela é um caminho paralelo ao religioso, né? Então, essa questão das magias, encantamentos, ela não exige que a pessoa tenha que estar seguindo um caminho religioso para estar fazendo uso de magia. Porém, existem magias que dependem da graduação daquela pessoa no caminho religioso. Também tem, né? E que existem magias prontas, ao qual o sacerdote já deixa preparado, ou ele já prepara diretamente no nome da pessoa, e a pessoa usa. Então, essas magias vão funcionar 100%? Não tem como saber. A pessoa não passou por uma consulta, né? Ela, muitas vezes, o sacerdote, ele foi em Fá ou na divindade e fez uma consulta de sim ou não. Só querendo saber se vai funcionar. Se não teria nenhum bloqueio que impediria aquele funcionamento. Porém, se a pessoa tem condições, o ideal é ela passar por uma consulta, né, de Opelé e Fá, uma consulta de Fá, e ali vão aparecer rituais, geralmente ebó, buri, entre outros rituais. E depois desses rituais, a pessoa entra com a magia. Não tem como negar que a funcionalidade dela é muito maior. Porque aí você, depois que você fez o principal, principalmente a questão do ebó, que é o principal ritual que existe, né? Aí a pessoa entra com a magia. Quer dizer, aí a magia tem todo aquele campo aberto para o magnetismo dela funcionar, entendeu? Sim. E existe alguma contraindicação, por exemplo, alguma pessoa que não possa realizar, por exemplo, né, um aurê, um ipera ou algo do gênero? Então, contraindicação eu não conheço. Foi o que eu falei. Vai depender como está a energia dela. A grande maioria dos babalaôs que vendem magia, comercializam magia, tá? Eu estou aqui me referindo aos que fazem e deixam prontos. Não a questão daqueles que ficam mistificando, dizendo aqueles que preparam, que têm os elementos que a magia necessita, tá? Foi colocado os odus, os ofós, né? Tem magias, por exemplo, que não vai odu. Existem os akoshés, existem os oguns, tá? Os akoshés vão odus, os oguns não. Então, o que acontece? Desde que ele colocou os elementos ali, seguiu a cartilha, a magia está pronta. Se ele vender isso para uma pessoa, a pessoa seguindo orientação, aquilo funciona. Agora, existem também as pessoas que, assim como eu sempre fui, que querem que o preparo seja específico para elas, que não seja uma magia que sirva para qualquer pessoa, né? Isso a pessoa vai ter um custo maior, entendeu? Então, assim, uma contraindicação eu não conheço. Espiritualmente, o que pode acontecer é algum bloqueio, né? Ou então, um exemplo, a pessoa está passando por uma fase muito difícil, que ela não consegue sorrir. Então, não é o momento de você, por exemplo, usar um Ifera ou um Aurê. Então, aí já é um momento para outras coisas. É um momento para limpeza, é um momento para dar aeró, acalmar a pessoa, fortalecer. Então, tem momentos também. Mas aí foi como eu falei, numa consulta simples de sim ou não, tem como você saber se não é para você passar aquela magia para a pessoa. Porém, na prática, a maioria dos babalôs não fazem isso, tá? Eles têm pronto, você chegou lá. Ah, eu queria uma quantidade de tal magia, é tanto, você paga e você leva. A grande maioria vai fazer isso. Não está errado, mas é uma coisa assim muito simples, né?
Sim, interessante, né? Falar sobre isso. Primeiro ponto, né? Você falou é o seguinte: se eu não estou bem nem comigo mesmo, não adianta eu querer, né, melhorar, procurar, né, ajeitar meu relacionamento. Se eu não estou me entendendo nem comigo, quem dera com o outro, né? Isso é uma matemática básica, vamos dizer por assim. E muitas pessoas elas pecam nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Como o senhor falou, se eu não fizer uma consulta de sim ou não, pelo menos, né? Mas sim ou não já vai dizer que não, porque a pessoa não tá naquele momento, né? Mas se eu não fizer, né? Como o senhor falou, muitos fazem, vende, quer levar leva e pronto. A pessoa ela está se enganando, né? Ela não pode falar que o sacerdote está enganando, ela está se enganando, porque ela não está em condições para propiciar, como a gente falou, né, antes, é propiciatório. Se eu não consigo propiciar nada, né, nem para mim mesmo, como eu vou conseguir, né, dar aquilo que eu não tenho, né? Então isso é interessante, né? Coisa interessante esse caminho que o senhor falou é muito melhor. Não, pelo menos um sim ou não, eu tenho que colocar ali para ver se vale a pena a pessoa investir, né? A gente sabe que não são coisas baratas, né? Não são brincadeiras, não, né, para ficar levando de qualquer forma, mas é essa sinceridade que eu gosto quando eu converso contigo. Né? É assim, assim, assim. Quer gostar, gosta, não quer, não gosta, mas é assim. Né? É isso aí. É importante também deixar claro que as pessoas não têm que ver no Babalaô como se ele fosse um deus. O Babalaô, ele também é o ofício dele, esse caminho, é o ofício. Então, se ele tem magias preparadas, a pessoa bateu na porta dele, eu queria um pedaço para tomar. Qual o mínimo que você vende, por exemplo, de tal magia? Ah, tanto. Aí eu queria uma para 3 dias. Eu vou viajar, qualquer coisa. Ele vai vender para a pessoa. Veja, o sacerdote não é o Ludumare, não é Deus. Então também depende. Aí a pessoa, de repente, não teve aquele resultado esperado, ela não passou por uma consulta. Eu vou dar um caso aqui que eu lembrei. Ó, tinha uma pessoa que estava com um imóvel, esse imóvel estava numa guerra de herança. Guerra mesmo. Que estava tendo, inclusive, guerra espiritual, feitiçaria. Três herdeiros tentando pegar esse imóvel. A pessoa falou, pô, eu gostaria de uma magia para atrair um cliente para comprar o imóvel. Então você tem. Né? Então ela pegou aquela magia, no caso um sabão, fez um procedimento e lavou tudo lá na frente, como foi falado. O que aconteceu? No outro dia começou a ter procura de pessoas interessados nesse caminho de Olodjá, quer dizer, de comércio. Né? Então começou a ir pessoas ver aquele movimento. Porém, o que aconteceu? Quem fechou um negócio com a pessoa era um estelionatário, com documentação toda falsa. E a pessoa foi ver isso na última hora, mas deu um rolo só, porque a pessoa gastou tempo, teve que gastar dinheiro. Então, assim, quase o cara entrou, o cara já tinha deixado umas coisas lá, aí a pessoa também não quis devolver as coisas dele, porque ela teve prejuízo. Enfim, causou, até a polícia foi dar lá. E aí parou de novo. O que acontece? Foi aquele imóvel foi passado por uma consulta. Os odus que foram sacados, principalmente o odu Ipolé, que é o odu que abre o jogo para fazer a consulta no endereço do imóvel, falava de ataques mágicos, de feitiçaria, de bloqueio, queimação. Olha só. Então, ali estava uma terra árida, não tinha como você plantar nada. Então, ela usou uma magia, ela puxou. Mas o que ela puxou? Puxou negativo. Negativo. Movimentou a magia, funcionou, a magia funcionou. Ela foi buscar o magnetismo que estava lá. Então, aquele imóvel, o que teve que ser feito? Passado por ebós, lavar ele por rituais, para depois de 15 dias ser aplicado a magia novamente. Então, é isso que eu estou falando. A mesma coisa o Ifera, questão sentimental.
Dependendo do estado do espírito da pessoa. Ou, por exemplo, como a gente vê muito, aquela pessoa que vem buscar o Iferã está sofrendo, por exemplo, ataques de amarração, que são, na verdade, vampirizações, bloqueios, travas no caminho dela, para que ela não consiga ter ninguém no caminho dela para ela voltar para a pessoa que encomendou o trabalho. Então, se ela está sobre esse encantamento, como é que um Ifera vai funcionar? Você tem que primeiro quebrar isso. Por isso a questão da importância da consulta. É muito complexo isso. Porque se ela usar, vai puxar. A magia mesmo, ela puxa. Só que ela vai puxar o que dá para ela puxar. Então, o que tiver no caminho, ela vem puxando. E aí entra o perigo. Não existe nenhum sacerdote que tenha o domínio total da magia ou da espiritualidade. Isso não existe. Né? Nós, sacerdotes, somos um grão de areia na espiritualidade. Então, aquele magnetismo ele vai buscar. E você vai ter que. É tipo um jogo de xadrez, né? Você vai ter que saber ir lidando naquele jogo, falar, opa, agora para, vamos para consulta. Mas nem todo mundo quer isso. A grande maioria não quer isso. Elas querem pagar o mínimo possível e ter o que elas querem. Tá, isso aí é ilusão. Pode dar certo? Pode. É que nem simpatia. A simpatia funciona? Sim, funciona. Porque eu vejo sacerdotes dizer que não funciona. Não, isso é mentira, funciona. Muitas vezes um banho com 2 ervas também funciona. É energia, magnetismo. Mas como ele vai funcionar? De repente funciona para um, não funciona para outro, né? E as magias dentro do Ifá, você mexe com elementos de energia mais densa, mais intensa. Então se torna um pouco mais perigoso. É aquela história, né? Não existe receita de bolo, né? As pessoas sempre procuram a receita de bolo. Né? Não, o que eu fiz porque fulano fez, deu certo, então vou fazer, vai dar certo mesmo. Mas deu certo para fulano. É aquilo que foi feito para fulano, né? Não foi feito para você. É uma questão. Outra questão é o que você falou. Né? Às vezes não tem campo fértil para se plantar algo. Aí fica difícil, né? Aí não tem como nada brotar. O pessoal não entende, às vezes, que magia é mexer com energia. Quando você mexe com energia, é aquilo: polo positivo, polo negativo. Se você tiver negativado, você vai atrair só o negativo para o seu lado. Se você tiver positivado, você vai trazer o positivo para o seu lado. E às vezes as pessoas não querem entender essa segunda parte. É uma coisa simples, é ciência simples, né? E as pessoas às vezes ou não querem entender, ou é o que você falou, quer pagar o mais barato possível e quer que tenha resultado extraordinário. E a coisa não funciona bem assim. Tem uma receita de bolo, é uma receita de bolo, que ela assim, a chance dela dar certo é maior. O que eu falo? Falo, ó, você vai usar qualquer magia relacionada à orelha. Quer dizer, de atração. Seja para o caminho que for. O que você faz? Você faça, no mínimo, um banho, tome um banho bem tomado de limpeza, do seu jeito aí. E depois você usa o atrativo. Pelo menos a chance daquilo dar mais certo é melhor. Então, se você não vai para a consulta, vai para a limpeza primeiro, e aí você usa o aurê. Mas nada como você consultar o oráculo. Nada se equipara a isso, entendeu? Só que também o sacerdote ele tem que ir na condição da pessoa, né? Porque as pessoas pregam muita teoria, mas na prática, muitas vezes naquela correria, não é bem assim que funciona. Você tem que pensar rápido e já procurar dar um caminho rápido, dependendo da situação, né? Eu É, acredito que esse caminho que você comentou é um caminho interessante. Por quê? Porque pelo menos você vai dar uma mexida na energia da pessoa. Faz um banho, exatamente. já dá aquela equilibrada, né? Vai aumentar realmente a porcentagem de que isso funcione efetivamente, né? Isso, a Aumenta. pessoa está com. Ela está, por exemplo, com uma trava. Ela está sofrendo um ataque espiritual que está travando aquele caminho que ela quer alcançar. Se pelo menos ela fizer uma boa limpeza, né? Ou fizer. Porque existem ebós que a própria pessoa pode fazer para ela. Existe. Ovo, quiabo, farinha. A pessoa vai passar no corpo, vai pronunciar um orinho, uma cantiga simples ali, aquilo vai funcionar. Como eu disse, tem que sempre falar isso, porque as pessoas ficam
esperando a gente falar alguma coisa para criticar. Então, nada como consultar Ifá, Odu ser sacado. Mas, se ela está nessa condição, ela fazendo isso, pelo menos ela abre, ela assim, clareia um pouquinho o caminho dela e o Aurê já funciona melhor. A gente tá indo numa situação de urgência, né? Porque as pessoas vão falar, tudo bem, como é que eu vou fazer uma consulta? Eu vou pagar, 180, 200, tem sacerdote que cobram 400, aí isso eu também não questiono. Cada um cobra o que quer e procura quem quer. Mas a pessoa vai pagar isso só para consultar e fora os rituais. Então, muitas vezes a pessoa não quer gastar esse dinheiro. Né? Então, você vê como é complexo essas questões. Vamos dar um outro exemplo aqui. Magias, os afoxés, né? Que são magias para potencializar a sua palavra. Existe aquele famoso do chifre, existe outros tipos. Existem uns que você come e depois pronuncia o ofó. Para isso funcionar, você tem que estar com a energia positiva. Se você estiver com a bateria descarregada, você não. Tá, o ofó ele vai sair, mas ele vai ser uma coisa muito fraca. Aí vão falar, pô, mas não é um ofó para tal coisa? Sim, mas tudo trabalha em cima da sua fonte, da sua energia. Se o seu campo magnético ele estiver descarregado, fica complicado. Você vai precisar passar por rituais, né, para se energizar, para se estabilizar, para ter o seu poder pessoal preenchido. Aí sim, a partir daí. Então, eu vejo essa parte da magia como um jogo de xadrez. Eu trabalho dessa maneira, entendeu? Com com cautela, né? Passo a passo, estudando e aplicando a magia, se possível, em silêncio, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Né? Eu vejo dessa forma. Assim, é interessante esse ponto de vista, né? Porque, assim, além de esclarecer, né, certas questões, que eu acho que esse é um intuito maior, que, pelo menos, do meu ponto de vista, todos os sacerdotes deveriam ter, né, de esclarecer. A pessoa sempre está entendendo o que está fazendo, entender as chances dela conseguir algo, de não conseguir, o porquê, né? E isso é bom porque é bem claro, né? Fica bem claro para as pessoas entenderem, né, do que a gente está falando. Né? Porque não adianta falar, não, eu faço e vai acontecer, efeito garantido, e a gente sabe que na prática não é bem por aí, né? Por esses diversos fatores que a gente está falando aqui. Né? Mas se fizer tudo certinho, ou pelo menos, né, ir por esse caminho que está sendo dado aí, a tendência de conseguir um resultado é muito maior, né? Sim, sim. Entendeu? Tem também, assim, no dia a dia, nós vamos vendo várias coisas. Por exemplo, tem pessoas que vêm para o IFA. Elas vieram da Umbanda, da Quimbanda. Tal. Só que lá, elas tinham compromissos que são acordos com determinadas entidades. E esses acordos foram traídos. Elas não cumpriram e vieram para o IFA. Achando o quê? Eu vou lá eu resolvo. E aí a pessoa começa a usar várias magias e nada funciona. É um espírito, uma entidade travando a pessoa. E aí o sacerdote tem que ver, e muitas vezes isso não aparece na primeira consulta, é complicadíssimo isso. As pessoas gostam, principalmente dentro do IFA, as pessoas gostam muito de passar uma imagem que resolve e faz tudo. Isso é mentira. Existem espíritos que ele vai ocultando o fato. O sacerdote ele tem que ter uma perícia, como um jogo de xadrez que eu falei, para conseguir chegar naquele espírito e procurar resolver. Isso muitas vezes não é de uma hora para outra. E muitas vezes é aí que também já entraria em outro tema, né? A questão das entidades dentro do IFA que existem. Muitas vezes o sacerdote tem que dizer, olha, você precisa passar a ter um compromisso com tal espírito, que já sai fora, inclusive, da cultura do lugar. Uma entidade de outra origem aí que está dentro do seu DNA espiritual. Não tem como você não cultuar isso. Tudo bem, você pode cultuar Egum,
entidades que cheguem próximo a isso, mas muitas vezes essa entidade ela quer culto próprio. Ela quer um santuário, quer um assentamento, ou só oferir, enfim. Então, muitas vezes, se você não chegar nisso, essa entidade vem cortando a pessoa. Onde a pessoa for, ela vai e corta. Fala, não, você tem um compromisso comigo, você não cumpriu. E muitas vezes você vai ver uma entidade umbanda. Aí os babalôs, nossa, pois é, uma entidade umbanda e causa tudo isso. Por isso que a humildade, né, pai, e o respeito a qualquer culto é muito importante. Porque energia não quer saber se é cultura iorubá, não quer saber. Energia e espírito é espírito. Né? Não importa se é um bando, apesar que os nomes foram os seres humanos que criaram as religiões. Espírito não tem religião. Então, eu vejo que essa humildade os babalãos não têm. Eles acham que sacou o Odu ali, o Odu vai trazer o problema e vai trazer a solução. Se fosse assim, pai, a África, então, era o continente. A Nigéria, por exemplo, dominava o mundo. Entendeu? Mas não é? Lá o que mais tem, porra, sacerdotes com muita experiência. Então, eles podem também sacar o Odu para saber como eles dominam o mundo. E quais os rituais para dominar o mundo. Então, a espiritualidade, eu não acredito. Né? Eu também sou um grão de areia. Eu dou a minha opinião. Cada um, eu não acredito. Eu acredito que existe lei do retorno, sim, que não é igual aos cristãos, mas como o cristão vê, mas ação e reação existe. E a magia nada mais é do que uma ferramenta nesse todo. Não é como o nigeriano prega, não. Eu conheci muito nigeriano. Eu já guardei malas de magia para nigeriano que ia viajar. O cara, ele ia para outros países e vendia. Europa, ele ia vendendo. E eu via pessoas ligando para ele, não funcionou como o senhor falou. Outras não, funcionou 100%. E como comigo, eu também preparo magia. Né? Mas, assim, a gente vai vendo as coisas acontecerem na prática e vamos moldando o nosso modo de trabalho. Não posso querer copiar o nigeriano ou copiar o seu modo de trabalho, não. Eu tenho que ver onde a minha espiritualidade de sacerdote se encaixa e o que eu estou passando aqui é a minha visão, né? Mas é interessante essas questões, principalmente uma coisa que você falou e é uma coisa que eu costumo falar para as pessoas. Uma consulta espiritual, ela é parecida com uma consulta médica. Você vai ver uma série de fatores para você estudando o que está acontecendo, para ir recomendando o melhor caminho a ser seguido. Ou seja, o melhor remédio a ser dado àquele problema. Né? Não é, não, peraí que eu vou invocar a força divina aqui e já vai vir tudo certo. Não é assim que funciona. As pessoas, às vezes, se deixam enganar porque querem, né? Ou querem acreditar cegamente numa coisa. Né? E acham que é assim, que o cara não vai te perguntar, não, mas tem problema assim, tem problema assado, tem problema assado. Eles acham, não, que você vai sentar na sua frente, você vai adivinhar tudo e acabou, o problema está aqui, tá tudo, a solução está aqui, e acabou, você não precisa nem abrir a boca. E a coisa a gente sabe que não é bem por aí. Né? Você falou, às vezes tem muita coisa ali envolvida, onde você, às vezes, vai precisar de até mais que uma, duas, três consultas, talvez, né, para ir cavando essas camadas aí até chegar ao cerne do problema. Né? Como eu falei, é como um médico especialista age. No plano espiritual não é diferente disso, né? E você falou outra coisa que é muito interessante. O meu método de trabalho é meu método de trabalho, né? Não adianta eu querer copiar o seu método de trabalho. Somos pessoas diferentes, com energias diferentes, com conhecimentos diferentes, com vivências diferentes, né? Então cada um aí começa aquela história, não, mas o que está falando ele está fazendo errado. Errado para quem? Se ele está fazendo certo, está dando resultado, é a metodologia dele. É claro, a gente vai excluir os absurdos, mas, né, dentro do senso comum, aquilo que funciona para você, às vezes não funciona para mim. Né? E às vezes o que não funciona para mim, funciona maravilhosamente para você, porque você se especializou em fazer daquela forma. E a magia não é muito diferente disso. Né? Às vezes uma coisa muito simples tem um resultado muito maior do que uma coisa muito elaborada, por exemplo.
né? Você citou aí, existem muitas magias feitas em sabão. Pô, quer um negócio mais simples que um sabão para você tomar um banho? Porém, tem resultado, sim, excelente, né? Entre outras coisas. Sim, que nem você falou na questão do Oxê, né? Do sabão, entendeu? O preparo, muitas vezes, ele é complexo. Ele pode demorar até mais de um dia, 2, 3 dias para se preparar aquele Oxê. Mas a utilização dele é simples. Você vai colocar numa bucha vegetal, né? Muitas vezes tem que pronunciar algumas palavras, um ou outro, e você vai tomar banho. E também não vai se enxaguar muito, é só tirar o básico. E tem uns que você precisa já ir deitar, tem outros que não, enfim, depende. Mas o preparo ele é muitas vezes complexo. Agora, também falando do lado positivo, eu já testemunhei até comigo mesmo, cara, magias fazerem assim milagre. Eu já vi, cara. Eu já vi Sim. magias fazerem coisas assim que se eu falar aqui, eu não vou nem falar porque vai parecer marketing, vai parecer que a pessoa está forçando um comércio. E não é. Eu estou falando que eu vi. E Ah, digo sim. mais, vi magias que você coloque Erosul na palma da mão, tefa um determinado odor, soleta um ofó, sopra no vento. Questão de poucas horas assim, você vê um resultado que você fala, não, cara, isso foi combinado. Você fica até... Então, isso acaba te apaixonando. Você fala, nossa, porque é uma coisa muito dinâmica, né? Entendeu? Só que aí que tá. Tudo tem um efeito colateral. Então, a gente tem essa outra questão também dos bloqueios de todo um jogo de xadrez, um labirinto, e você também tem determinados momentos assim, resultados rápidos. Por exemplo, já vi pessoas rezarem uma afoxé para um devedor que estava devendo, não pagava mesmo de má intenção mesmo. A pessoa usar uma afoxé ali, o cara em uma hora está batendo na porta dela desesperado. Não, eu senti de vir aqui e já sacar o dinheiro, não queria nem o troco. Uma afoxé. Mas se a pessoa estiver com a energia dela baixa, ela estiver muitas vezes espiritualmente queimada, e muitas vezes vai rezar o afoxé e aquilo ali não, ele não vai dar liga, né? Então, Sim. de repente, o ori da pessoa, uma coisa muito também, pai, é o ori, a cabeça. O seu ori é tudo, né? É seu principal campo energético é a sua cabeça, o seu ori. Então, se isso não tiver bem cuidado, muitas vezes qualquer operação mágica que você vai fazer, ela não tem a liga, entendeu? Então, Existe dentro uma, do você tem muitos, né? existe uma coisa chamada em magia também, que o pessoal pouco fala disso, que são as avenidas de manifestação, né? Quanto mais avenidas de manifestação você tiver para determinada coisa, ou seja, quanto mais focos você tenha para conseguir aquilo que você quer, por exemplo, você faz uma magia para, né, ganho financeiro. Só que eu só tenho uma fonte de renda. Então ela vai ser limitada, né? Agora, se você Exatamente. já tem várias avenidas de manifestações, não, eu tenho um trabalho aqui, mas eu também mexo com isso, também mexo com isso, também mexo com isso, então você amplia, né? Essa, essas possibilidades. São outras coisas também que às vezes as pessoas não entendem. Porque, outra coisa que a pessoa não entende, às vezes, qual é a minha limitação de certas coisas? Né? Por exemplo, eu vou fazer uma magia para ganhar 1 milhão, eu tenho como ganhar 1 milhão hoje? Tem que ver se eu tenho. Se eu não tiver como, vai ser muito difícil isso acontecer. Então a gente tem que saber trabalhar dentro da realidade de cada um. Por exemplo, pô, o cara é um mega empresário. Ele vai fazer magia para ganhar 1 milhão, para ele vai ser isso aqui. Né? Essas Um magias aí, trabalhador assalariado não vai ser tão fácil assim. Né? geralmente são magias de nome chamada Oxolê, que magias para dinheiro grande, para você lidar com pessoas que vão te trazer movimentação grande, dinheiro. Porém, aí é que está a questão. A consulta, e porque muitas vezes o caminho não é o Oxolê. Muitas vezes a intensidade daquela magia não vai encontrar espaço para ela dar liga e aquilo vai estourar de volta para cima de você. Então, muitas vezes é só um aurê para você ir abrindo o caminho ali na trilha, no momento exato você entra com o cholê, por exemplo, né? Então,
Aí, agora, se você chegar para o nigeriano, você tem o cholei para vender? Ah, tenho. Quanto é? Tanto. Ele vai te vender, ele não quer saber se. Entendeu? Aí, por exemplo, outra magia, chamada Okiki, magia para fama. Né? Isso aí, eu, por exemplo, tenho receita de tudo isso. A magia para fama, você tem que tomar cuidado. Está no seu destino, está no seu Odu você ter fama? Isso será que é bom para você, você ter os holofotes? Muitas vezes isso aí é o eu-ó da pessoa. Pode ser o eu-ó, pode ser a proibição. Justamente aquilo que traz o azar na vida da pessoa. O nigeriano não quer saber, ele te oferece. Ele te oferece o que você quer, eu tenho aqui pronto. Vamos lá que eu planto, no caso, estou falando no caso de berry, tem outros tipos também, né? Então vamos lá que eu já planto em você, você me dá tanto. Eu estou dizendo o que vai vender, o nigeriano que vai vender o okiki verdadeiro, né? Eu não estou dizendo enrolação, porque aí até descarto do assunto. Vamos falar de quem faz. Então, mas está no seu caminho você ter aquilo? E se você planta esse encantamento em você, isso é uma proibição, é uma contramão do seu caminho. Aí vai dar um arrebento na sua vida isso aí. Então você vê o perigo, né? Era famoso notícias populares. Não, Né? cara, é muito perigoso. Então, muito perigoso. Você tem que ver se aquilo está no seu caminho, porque de repente sua sorte não está naquele caminho. Por exemplo, tem pessoas que ou o Odu dela de iniciação já diz isso, ou então sempre aquele mesmo Odu, ou Odus similares que falam a mesma coisa, eles se manifestam na consulta. Tem pessoa que ela não nasceu para riqueza financeira, ela não tem esse caminho. Ela tem sorte, por exemplo, no amor e outra, mas naquilo ela ela não nasceu para aquilo. Geralmente o sacerdote não vai querer saber, ele vai querer vender magias para que a pessoa ganhe muito dinheiro. Mas se ela não tem caminho para aquilo, ou aquilo não vai funcionar, ou aquela energia se inverte para cima dela. E aí? Entendeu? Aí a Você vai estar pessoa. Aí a forçando, pessoa. né? Você está forçando algo que não tem como, né? Está contra a natureza daquela pessoa. Que não está no seu caminho, né? Entendeu? Mas é isso aí, isso é bom, né? O grande intuito que eu tenho do canal é justamente essas questões de esclarecer as coisas, né? Não ficar, tal coisa, faz, tá aí, ó, compra, não sei o quê. E esses esclarecimentos, eu acho que eles são a grande sacada, né, da coisa, a pessoa entender realmente o que ela está fazendo, ela saber onde está pisando e de que forma ela está pisando. Isso né, deveria ser o normal, né? Todo mundo deveria agir dessa forma que a gente está tentando expor aqui, né? Com sinceridade, né? Com credulidade, mas infelizmente é o que você falou, tem gente que quer comprar, compra, tá aí, ó. Se vira aí, depois você que se vira, né? E eu acho que não é meu intuito, eu sei que muito menos o seu, né? Então a gente, por isso que a gente às vezes se torna meio que odiado por alguns, mas aí faz parte também do jogo. É uma coisa muito complexa. Aí é que eu falo, cada sacerdote ele tem o seu modo operandi, o seu modo de trabalhar, aquilo que ele acredita também. Então, o que eu estou falando aqui é o modo como, para mim, eu vejo que é caminho para mim e para as pessoas. Tem sacerdote que pode não ver assim, entendeu? Mas eu, particularmente, não acredito em nada. Essas questões. Isso existe? Milagre existe. Isso já aconteceu comigo. Acabei de falar magias que fizeram milagre. Só que se você fala isso em público, as pessoas falam: ele está querendo vender magia. Pô, magia fazer milagre? Estou falando, eu estou dizendo o que eu já vi. E se eu falar, as pessoas não vão acreditar. Então, eu prefiro guardar para mim e que esses milagres aconteçam de novo. Agora, isso não é o padrão. É a mesma coisa você ganhar na loteria. Isso não é o padrão. Isso são momentos especiais e que muitas vezes você não sabe quando isso vai voltar. Então a pessoa não pode levar isso como padrão. O padrão é aquela coisa, é o jogo de xadrez e é a labuta. A pessoa labutar,
a espiritualidade é um caminho. Ela vai passar por tempestade, ela vai passar por dia nublado, dia de sol, ingratidão, ela vai passar por tudo. Tudo que tiver no caminho dela. E aí, ou ela segue, né? Como a gente diz dentro do Ifá, ou você é Awo Ifá, né? Ou você segue Ifá, ou você segue emoção, você segue as modas do mundo. Aí, ou uma coisa ou outra. A partir do momento que você se iniciou para Ifá, você não pode ter essa visão do cliente. O que você passar, você tem que consultar Ifá e tem que ter obediência. Até porque existe também a questão das punições, né? Que as pessoas também dizem que divindade não pune, eu sou contra, pune sim. Veja, os orixás, Ifá, até mesmo entidades, né? Elas não são boazinhas. São forças primitivas que têm o seu modo de agir. Ou você se encaixa, ou você procura uma religião onde você vira uma ovelha e você sempre o coitado e a vítima. Aí a escolha é sua. Mas falando do Ifá, para ser direto, não são divindades boazinhas. Elas são justas. Vai depender, é muito individual esse caminho, entendeu? Então, por mais que você esteja numa comunidade, por exemplo, de Ifá ou de Orixá, como tem no Candomblé, o seu caminho é individual. O seu caminho não é o caminho da comunidade. No Ifá, você saca, por exemplo, tem casas que sacam do ano que vai reger aquela comunidade. Tudo bem, isso você está inserido nisso, mas o seu caminho espiritual, né, que é chamado popularmente de karma, quem vai trilhar é só você. Qualquer outra pessoa só são pontes, apoio. Bom, eu sigo assim, pai, entendeu? Para mim, eu prefiro. Eu sei que é duro falar isso, não é um caminho fácil, não é qualquer um que está com disposição, porém, eu prefiro falar que é dessa maneira que é a espiritualidade, e inclusive a própria magia, né? Ah, sim, com certeza. Bom, Fernando, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final aí para o pessoal, né? É com você, pode falar aquilo que você desejar. Uma mensagem final para o pessoal aí. Então, meu velho, nós somos amigos, né? Quando a gente pode participar, eu também tem que bolar uma no meu canal aí, te convidar, que também eu não entendo muito como mexe, como manda link, não, isso é muito minha área, né? Mas é sempre um prazer estar participando, entendeu? E quando eu venho aqui do seu canal, né, procuro ser bem direto, o máximo que eu puder, né? Quem quiser uma consulta de IFA, meu telefone é 11 9404 28677. Eu estou aqui no bairro da Saúde, em São Paulo. Tá? Temos também a nossa página no Facebook, você está nela, né? Ministério do Axé. Quero dar chefe. Lá por enquanto, é uma página mais de teologia, estudos, né? Lá nós não fazemos divulgação de trabalho, nada. Eu também administro a página, não permito isso. Então, lá são mais, assim, assuntos sobre estudos mesmo da matriz africana num todo, tendo IFA como referência, mas abrange outras linhas também. Né? Então, quem quiser participar lá, só adicionar lá no Facebook. E é isso aí. Estamos juntos aí. Lembrando também, de quem quiser seguir a página do YouTube, o canal do YouTube, né? Ministério do Axé também. Esqueci de falar. É o Ministério do Axé, tanto no Facebook quanto no YouTube. Né? Bom, quem gostou de perguntas, né? Aí, na próxima, uma nova oportunidade, a gente traz o Babá Fernando aqui para estar explanando aí, né? Mandem perguntas, questionamentos, né? Quiser entrar em contato com ele, já botou os meios necessários aí, né? E é isso aí. Estamos aí, cada dia querendo esclarecer um pouquinho mais, trazendo coisas diferentes, né? Trazendo conhecimentos aí. Uma boa noite a todos. Meu Ori, saúde seu Ori, né? Nossa axé fraternas a todos.
Né? Que Zambi abençoe e proteja todos nós aí. Axé, meu velho. Até a próxima. Axé. Sextou, rapaziada, sextou. Mais uma semana vai chegando ao fim nesse manicômio chamado Brasil. Esse nosso país que às vezes é um hospício, às vezes é um circo.